tarde. Eu irei fazer a correção da avaliação que ficou para hoje. Vocês marcaram a resposta que pede a palavra que está grifada. Letra A. A palavra grifada é pequeno, adjetivo, qualidade ou característica. Letra B. A palavra sublinhada é o de, portanto, preposição. Letra C. Eu assinalei, roubaram, porque o sujeito indeterminado é quando aparece o verbo na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular com a partícula C. D. A resposta correta, sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural e com a partícula C. D. O aterrissou. Aterrissou não pede complemento. Como não pedindo o complemento, eu tenho um verbo intransitivo. Letra E. A palavra sublinhada parecem. Parecem vem do verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, andar. E posposto a esse verbo de ligação, eu tenho um adjetivo. Portanto, eu tenho um predicado nominal. F. Voltaram, que é o que está sublinhado. Voltaram é um verbo ação. E posposto a essa ação, eu tenho uma qualidade. Portanto, o verbo de ligação está oculto. Voltaram, continua feliz, permanece feliz, parece feliz. Então, quando eu tenho ação mais adjetivo, eu tenho um predicado, verbo, ação, tracinho nominal, é o verbo de ligação. Predicado, verbo nominal. G. Foi levado. Foi, verbo auxiliar. Levado, ado, ido, particípio. Quando ocorre o verbo auxiliar mais particípio, eu tenho um sujeito agente? Não. Sujeito paciente. Eu tenho verbo auxiliar mais o particípio ado e ido. E tenho o verbo irregular, né? Que é lido. Por exemplo, o bolinho foi frito pela cozinheira. Então, nesse caso também é particípio. Nós colhemos frutas. Frutas é o que está sublinhado. Colhemos o que? Frutas. Então, eu faço a pergunta o que ou quem, eu tenho um objeto direto. Eu gosto de frutas. Neste caso, está sublinhado de frutas, com a presença da preposição de. Então, eu gosto de que eu faço a pergunta, eu respondo junto à preposição, eu tenho um objeto indireto, com a presença da preposição. J. Nós oferecemos o que? Flores. Eu faço a pergunta o que? A quem? A professora. Eu tenho aí uma preposição. Quer dizer que eu possuo dois complementos. Objeto direto e objeto indireto, que para alguns autores, bitransitivo. Objeto direto e indireto. Tá? Agora nós vamos para a atividade de hoje.
Gente, peguem aquela folha que eu dei, o tipos de sujeito, tipo de predicado, e tem o complemento nominal e o adjunta de nominal. Quem é que funciona como adjunta de nominal? O artigo, que é o a, o pronome adjetivo. Então vocês olham que tá adjunta de nominal, vem junto do nome. Quem é que vem junto do nome? O artigo, o numeral, adjetivo, pronome adjetivo, locução adjetiva. Olhe naquela folha que está escrito quem é que funciona como adjunta de nominal. Mas não precisam ficar apavorados, os alunos não precisam ficar ansiosos, tensos, porque não é um pouco complicado, mas nós vamos fazer as atividades de acordo com a atividade, as dificuldades que irão aparecer, vocês vão questionando. Então, esse é o primeiro. Não fiquem ansiosos, tá? Eu vou dar essa atividade. Tem o professor da aula passada explicou, dá uma olhada nessa folha que eu dei e vocês vão responder que está escrito. Indique a função sintática das palavras. Destacada. Tem umas palavras destacadas. Vocês irão dar a função sintática. A função sintática é sujeito, predicado, o complemento, que é o objeto direto, indireto, se é adjunta de nominal, se é adjunta adverbial, é a função sintática. Por exemplo, o pessoal está reunido na assembleia. A palavra sublinhada é na assembleia. Aonde? Na assembleia. Quando eu faço essa perguntinha, eu encontro o quê? Adjunta adverbial de lugar. Volta a repetir. Não fiquem ansiosos que terão mais atividades. Essa daqui é o primeiro. Bom, aí vocês respondem se é aposto, se é vocativo, se é adjunta de nominal, se é adjunta adverbial. Função sintática. Quando eu falo morfológica, classes de palavras, vocês irão encontrar substantivo, adjetivo, pronome e etc, tá? Agora, indique os termos das orações indicados entre parênteses. Entre parênteses está escrito predicado, objeto direto, sujeito, vocativo e aposto. Vocês irão sublinhar o predicado. Por exemplo, politiqueiros agiam com corrupção. Qual é o predicado? Tudo depois do sujeito é o predicado. Então, vocês vão sublinhar agiam com corrupção. A letra B está pedindo objeto indireto. Então, preste atenção que vocês irão olhar o verbo. O verbo tem a presença da preposição. Eu faço a pergunta com a preposição, então é o objeto indireto. Então, encontre o objeto indireto. O sujeito é quem pratica a ação. O vocativo, até vocês assistiram, o professor explicou o que é vocativo e está escrito aqui também que o vocativo deu um exemplo: homem, deixe de politicar. Tá aqui, olha, é o elemento usado para chamar por alguém. Ou, como por exemplo, homem, deixe de politicar. Então, eu estou chamando alguém, um homem.
Então, preste atenção, o aposto, ele vem entre vírgulas, ou ele vem com a vírgula, como por exemplo, aposto a mulher do 5º andar, vírgula, delicada, cuidadosa, amorosa, vírgula, morreu. Esse que está entre parênteses é o acessório, é o aposto. O que é o acessório? Eu tenho esse brinco, é um acessório. Eu tiro esse brinco, o que acontece com ele? Eu não vou ficar sem orelha. Eu continuo com a minha orelha. Só que quando eu falo em acessório, ela vem embelezar uma frase. Então, ela não. Então, está escrito aqui também, e vocês viram na aula passada: o político, vírgula, pessoa de moralidade estragada, vírgula, praticava a politicária. Eu posso dizer assim: o político praticava a politicária, mas veio o aposto, acrescentou a frase. Então, eu posso retirar essa pessoa de moralidade estragada, que não faz falta. Então, o acessório, ela embeleza uma oração. Então, olha, está até escrito aqui, aposto é o termo da oração que esclarece o sentido do substantivo, do sujeito. Então, ele vem entre vírgulas, ele pode vir com um travessão, ele pode vir com 2 pontos. Presta atenção nisso. O aposto esclarece o substantivo. O vocativo chama, tá? O adjunto adnominal vem junto do nome. Quem é que vem junto do nome? O artigo, o numeral, a locução adjetiva, o adjetivo, tá? Presta atenção nisso, tá nessa folha aqui. Alguma coisa que vocês não vão entender, pergunte para mim. Tentem fazer o exercício. O que vocês não vão conseguir, vem o questionamento. Tá bom? Não fiquem apavorados, ansiosos. Este é o primeiro exercício. Darei mais, tá? Então, boa sorte para vocês e sempre lembrando, estudem. É a melhor coisa que nós temos, é o estudo. Então, leiam. Olhem nessas atividades que eu já dei, nesses vídeos pequeninos que eu dou. E outras, se tem dificuldade, pergunte para mim, até não preciso perguntar a todos. Pode perguntar, ligar para mim, que eu responderei. Eu faço isso com vários alunos. Então, por que não? A todos, é o meu maior prazer, tá bom? Boa sorte, Deus abençoe a todos.